Olá, mais um vídeo. Vamos falar nesse vídeo sobre cavitação. Cavitação é um efeito que acontece nos rotores, seja de bombas ou de turbinas. O que ocasiona esse fenômeno? São as baixas pressões que acontecem em algumas regiões do rotor. Então, digamos que aqui tem uma pá de um rotor e o fluido está escoando aqui nessa pá. Vamos colocar aqui um azulzinho. Então o fluido chega e escoa sobre essa pá. Chega e escoa. Então, se em alguma região aqui do fluido aparecer, vamos pegar aqui, ampliar uma região da pá. Só um pouquinho. Aí. Se em alguma região aparecer uma baixa pressão, aonde o fluido consegue vaporizar, ele então forma bolhas. Forma pequenas bolhas nessa região. Digamos que a gente está ampliando aqui uma certa região. E essas bolhas então são formadas de quê? Do gás do fluido. Se for água, vapor d'água. Se for óleo, vapor de óleo e assim por diante. E assim que essas bolhas escoarem para uma região, vamos pegar aqui o vermelho, elas vão escoando aqui, chegam numa região de maior pressão, digamos que está escoando nesse sentido aqui, né? A bomba pega numa baixa pressão e entrega numa alta pressão. Então, quando elas chegam nessa região de alta pressão, lá no finalzinho, então o que acontece? Essas bolhas elas implodem. Então está aqui a bolha grande e elas implodem, como se fosse um desabamento aqui da parede da película de fluido. Quando elas implodem, elas acabam ocasionando aqui um impacto, uma onda de choque que porventura acaba removendo pequenas partículas do material. E começa a gerar então um material com aspecto até meio poroso. Então, essas remoções são em sequência, vão removendo e formam uma certa porosidade no material. E aí o material fica com aquele aspecto esponjoso. Então isso daí é o que mais ocasiona a cavitação. Vou localizar aqui agora uma foto de um rotor que esteja que sofreu cavitação. Aqui então nós temos um rotor que sofreu cavitação na sua entrada, na região de entrada. Aqui é a região onde vai o eixo, o rasgo da chaveta, e aqui é a entrada do rotor. Só mais uma explicação, deixa eu achar aqui. Perceba o seguinte, aqui digamos que tu tem o eixo, o mancal dele, né, o acoplamento dele ao eixo, e aí vem as pás aqui do rotor, ao redor. Não está lá muito bom, mas enfim, é isso aí. O que acontece? Geralmente o fluido chega no rotor com uma pressão baixa. Então o fluido é entregue aqui na região central, passa pelas pás, onde ele recebe energia, energia cinética, energia de pressão, e é despachado aqui no final do rotor, com alta energia. Então nessa entrada aqui, geralmente as pressões são mais baixas, e acontece sim de você ter pressões abaixo da pressão de vaporização, onde ocorre a formação de bolhas. Elas se formam e logo depois estouram. Então, nesse caso aqui, que está sendo apresentado, as bolhas já vinham se formando aqui antes de chegar na pá, pressão muito baixa. Quando chegou na pá, foi explodindo essas bolhas e foi removendo material. Tá? Então aqui uma outra superfície, já somente a superfície, né, em ampliação, mostrando o tipo de dano que cavitação provoca. Veja que fica uma superfície bem irregular, né, bem áspera.
E por fim aqui um outro rotor, esse aqui já é um rotor axial, onde tem também um problema de cavitação. Veja que tem essa região e tem uma outra região lá embaixo. Então são regiões que as pressões abaixam demais e acaba provocando esse fenômeno. Nas pás de uma turbohélice, de um propulsor de uma aeronave, também acontece algo semelhante. Vamos dar uma limpada aqui no nosso quadro. O que nós temos lá nas pás? Nós temos vamos pegar aqui o azul. O perfil de pá geralmente é parecido com o perfil asa, né? E o fluido ele acaba chegando no rotor, chega no rotor aqui, parte escoa por cima e parte escoa por baixo. Então, as pressões que acontecem aqui na região de escoamento, elas vão variando. Podem ser pressões positivas, onde a pressão é elevada, acima da pressão de vaporização, mas pode ser também pressões abaixo da pressão de vaporização. Então, esses rotores que trabalham com fluidos, com líquidos, podem formar também bolhas e provocar cavitação. Então, percebam que o fenômeno não está associado apenas a bombas, né, mas também a rotores axiais que são propulsores, por exemplo, numa embarcação. Então, a cavitação ela ocorre devido à presença de baixas pressões. Vamos pegar aqui um verde. Pressões baixas. E posteriormente, quando esse fluido que vaporizou chega numa região de maior pressão, ele acaba implodindo, né? Então, é essa pressão maior aqui que provoca a implosão desses gases aí. Então, pressão maior. Acaba implodindo, né? Esse fenômeno que acontece aqui, né? Primeiro esse fenômeno que acontece aqui de vaporização, depois o fenômeno inverso, né, de condensação. Só que essa condensação é muito rápida, então é como se fosse uma implosão, e essa onda de choque é que remove as partículas do material. Aqui então a presença de uma superfície esponjosa foi retirada do livro do Pfleiderer. Ferro fundido corroída por cavitação. Tá? Aqui embaixo vocês veem o ferro fundido que não foi atingido, e para cima já uma superfície totalmente esponjosa. Essa outra figura também, aqui já dá para ver melhor o efeito da cavitação. Metal de base, tá? Também em ferro fundido, e aqui em cima as regiões totalmente cavitadas, né? Depois que começa a formar esses orifícios, isso acaba facilitando a formação dos gases e a posterior implosão dos mesmos. Então vamos observar um perfil asa com o seu escoamento. Vamos colocar aqui algumas linhas de escoamento. Ela chega, parte do fluido escoa por cima do perfil e deixa lá na cauda. Parte do fluido escoa por baixo do perfil e deixa lá na cauda. As regiões são bastante complexas, mas apenas para compreender essa questão das energias envolvidas no escoamento, nós vamos fazer esse trabalho. Então, nós temos aqui 3 partes da equação da energia que são muito úteis para visualização aqui. Primeira delas, a energia devido à velocidade. Então, a velocidade do fluido naquele ponto ao quadrado sobre 2g. Então, veja que aqui a velocidade ao quadrado vai dar metro quadrado sobre metro por segundo ao quadrado. E aqui, desculpa, a velocidade é metro quadrado sobre segundo ao quadrado, né? Velocidade ao quadrado. Então, a gente simplifica esses termos aqui e sobra apenas metro. Então, a unidade aqui está sendo metro, tá? Mais um segundo termo que é devido à altura manométrica, dado por z. Então, tem um referencial zero, né? Vamos colocar um Z maiúsculo aqui. E esse referencial zero
é a questão da energia potencial. Mais um terceiro termo, que é o termo da pressão. Então, a pressão é P sobre Rho vezes G, ou gama, né? Então, esse terceiro tipo de energia é de pressão. Então, nós temos três energias aqui: cinética, energia potencial gravitacional e energia de pressão. São três tipos. E o que acontece? Ora, a velocidade está alta e, para compensar, a pressão acaba caindo. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui no perfil ASA. O fluido que tem que se deslocar na parte superior faz um percurso maior do que o fluido da parte inferior. Quando ele faz um percurso maior, ele tem que ganhar velocidade. Da onde ele tira essa velocidade? Da pressão. Então, eu ganho velocidade e diminuo pressão. E o fluido na parte inferior tem um percurso menor, então ele não tem essa grande mudança de energia. Fato é que, devido a essas trocas de energia, surgem posições onde as pressões são muito baixas e ficam abaixo da pressão de vapor do fluido. Eu estou falando aqui no caso do ar, né? O ar já está no estado de vapor, mas o caso de um óleo, de uma água, uma substância líquida, isso aí pode acontecer, tá? E esse aí é o fenômeno da cavitação. Bom, seria isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido de utilidade para todos vocês. Não esqueçam de deixar aí um gostei ou não gostei e também se inscrevam no canal para nós estarmos aí atualizando vocês com alguns tópicos adicionais. Até mais e nos vemos no próximo encontro.